E o preço do Bitcoin continua trabalhando em um cenário de muita consolidação. O que esperar desta movimentação de preços? Nós estamos olhando um gráfico semanal na tela ao lado, mostrando que no momento em que nós estamos gravando este vídeo, o preço do Bitcoin oscila na região de 29.380 aproximadamente. Houve um rompimento de uma estrutura lateral de um gráfico diário, o preço buscando liquidez abaixo desta estrutura, mas até quando esta varredura por liquidez deve ainda permanecer? É sobre isso que nós vamos estar falando com você nesse vídeo. Mas antes, é claro, eu quero convidar você para já deixar o seu like, inscrever-se no canal e clicar aí no sininho para ativar todas as notificações. Este é um gráfico semanal, nós vamos olhar para ele e vamos olhar também para o gráfico diário neste vídeo. Observe comigo que esta movimentação de queda do gráfico semanal, ela está tendo um movimento de queda, uma tentativa de retorno, ou seja, um pullback. Depois nós tivemos um segundo movimento de queda, entrada de compradores e uma segunda tentativa de pullback, movimento de alta. Então nós temos um movimento, dois movimentos. Eu fico na expectativa de um terceiro movimento de queda para testar pelo menos a região de 50% de Fibonacci de todo o movimento de alta que se iniciou depois da última bandeira que o gráfico havia formado e foi até o dia 13 de julho, até a semana de 13 de julho, em um movimento de alta e depois começou aqui a correção. Então nós ainda temos essa perspectiva de teste na região de 28.300 dólares. E aí, como eu sempre falo, que nós precisamos olhar para o preço por regiões e não por um preço exato, então eu diria que esta região entre 28 e 28.300 dólares continua sendo uma região de suporte bastante relevante para o gráfico semanal atual. Nesta mesma região de preços nós temos uma Tenkan-sen, que é um ponto de equilíbrio de 9 períodos que constrói a nuvem de Ichimoku, que constrói o Ichimoku Kinko-Hyo. Então nós estamos observando uma tentativa de alta para um provável terceiro movimento de queda. Por que a gente está com essa perspectiva? Justamente porque esta região de 50% ainda não foi trabalhada. Os 50% de todo esse movimento de alta ainda não foi trabalhado. O mercado até tentou aqui na semana passada, mas não conseguiu. Outro detalhe importante que nós precisamos observar é que esta vela da semana anterior, ela fechou abaixo da mínima da semana que a antecedeu. Isso projeta o mercado para pelo menos uma tentativa de testes na mínima da semana passada. A mínima da semana passada oscilou em 28.860, exatamente aqui nessa região. Então quando você tem, isso aqui é bastante importante nós analisarmos, quando você tem um fechamento de vela abaixo do fechamento anterior, a vela que vem na sequência tem por probabilidade testar pelo mínimo a mínima da vela que fez o rompimento da mínima anterior. E com isso, a gente fica na expectativa do possível rompimento, de novo, para fazer aquele terceiro movimento de baixa que a gente acabou de comentar, 1, 2, 3, para fazer esse terceiro movimento, para que, quem sabe, o preço do Bitcoin busque a região de 28.300 dólares. Estamos analisando aqui vela a vela do gráfico semanal. Quando eu mudo este gráfico do Bitcoin para um gráfico diário, eu começo a entender que realmente a consolidação do gráfico diário é bastante intensa. E aqui fica muito mais visível as três ondas de queda que eu acabei de mostrar para você no gráfico semanal. Eu já tenho um movimento de duas ondas de baixa e uma onda de tentativa de alta. Aqui nós tivemos mais uma vez a tentativa de alta parando exatamente na Tenkan-sen, que é o ponto de equilíbrio do gráfico diário de 9 períodos, parando também na mesma região de um bloco de ordens de venda que se originou nesta região de preços, e o mercado está extremamente consolidado. Por que desta consolidação? Porque nós estamos operando entre dois pontos de equilíbrio.
entre Tenkan 100, que está passando por aqui, e logo abaixo disso nós temos aqui também uma Seiko Span A. A Seiko Span A é um ponto de equilíbrio de Tenkan e de Kijun. Quer dizer, nós temos o Ishimoku Kinko-Ryo, conhecido no Brasil como nuvens de Ishimoku. Ele é dividido por regiões de equilíbrio. Tenkan 100 é um equilíbrio de 9, Kijun 100 é um equilíbrio de 26. A Seiko Span A é o equilíbrio entre 9 e 26. E ela está passando nesse momento, exatamente aqui nessa região onde está sendo suportado o preço, nesta região de aproximadamente, né? Essa região aproximadamente aqui é de 29.200. Agora, se nós promovermos aqui, se o preço do Bitcoin promover o próximo movimento de queda, para testar a região de 50% de Fibonacci, deixa eu até ajustar a tela aqui para mostrar para vocês, para buscar aqui os 50% de Fibonacci, então muito provavelmente esse mercado deve vir buscar o fundo da nuvem de Ishimoku, e é para isso que nós vamos ficar olhando a partir de agora. Se o mercado consegue entrar nesta região de nuvem, que também é uma região de consolidação, para depois então tentar voltar a bater aqui e tentar testar as máximas novamente, né? Então o que a gente tem expectativa aqui no gráfico diário é exatamente este tipo de movimento. Então ainda temos perspectiva de queda na movimentação de preços do Bitcoin. Quando que esse cenário se reverte? Quando esta Kijun 100, né, for rompida e o preço ficar acima de Tenkan. Legal, aí muda o cenário, porque aí você consegue fazer rompimento nos topos anteriores, e aí você tem a reversão do movimento, e aí você não acredita mais que ela viria no 28 mil. Mas o mercado não está, nesse momento, mostrando intensidade para esse tipo de movimentação, até porque a Chico Span do gráfico diário está abaixo do preço. É suscetível tentativas de alta? Sim, é suscetível que aconteçam tentativas de alta, mas tendem a não ser tentativas de alta muito prolongadas, e é nisso que a gente vai ficar observando. Valeu, pessoal! Deixe seu like, inscreva-se no canal, clica no sininho e ativa as notificações. Um grande abraço e até a próxima!